Venha participar do nosso culto do avivamento com o pastor Anderson Dias e equipe, onde teremos grandes louvores, uma forte palavra e grandes revelações da parte do Senhor Deus. Comigo, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, verso 3. Eu quero falar sobre sonhos, sobre um grande moço ainda, sonhador, do capítulo 37 de Gênesis. Eu vou ler especificamente o versículo 3, que diz assim, Gênesis 37, verso 3. Ora, Israel, que era Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, momento de dificuldade. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Aqui nós temos a tradução da NVI, mas a tradução de João Ferreira de Almeida também, da ARC, fala uma túnica de várias cores. E é sobre isso que eu quero falar nesse momento, nesta palavra, a qual nós estamos aqui no estúdio Dinastia, exatamente num dia de segunda-feira, 22 de maio de 2023. Nesse dia eu tenho algo do Senhor para você. A Bíblia diz que José, ele ganhou uma túnica, e todo o problema estava em um único objeto, uma túnica. Não era um container de túnicas, não eram coisas para se fazer tanto quanto os seus irmãos fizeram. Uma túnica, porém de várias cores, e em algumas traduções, longa. A palavra José, o judeu, ele tem a preocupação de colocar o nome dentro de uma questão de um significado. E a expressão de José significa aquele que acrescenta. Sabe quem são os Josés de hoje de Deus que acrescentam? Aqueles que dependem e que confiam inteiramente no Deus Todo-Poderoso de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você depender de Deus, enquanto você fazer o querer de Deus, enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, você nunca vai juntar pessoas para te aplaudir, para te bendizer. Sempre serás perseguido. Isso, infelizmente, felizmente, para sossegar o teu coração, é um dos sinais que a presença do Senhor está sobre a tua vida. E às vezes você pode falar: pastor, mas na minha opinião, ainda bem que é a sua opinião, a igreja deveria ser isso, deveria ser aquilo. E uma família? Ele não foi perseguido pelo vizinho, pelo amigo, pelo conterrâneo. A própria família maquinou situações contra ele. Mas não se esqueça do objetivo do seu nome: aquele que acrescenta. O que o diabo tirou da tua vida, a unção que Deus colocou vai acrescentar o dobro, vai acrescentar, decanta 7 vezes mais. Aquilo que o diabo fez contra você, se prepare pelo que Deus vai fazer de uma forma grandiosa, porque Deus não coloca as mãos. Nós fazemos coisas pequenas, mas Deus não coloca a mão para fazer coisas pequenas. Deus coloca as mãos para fazer grandes coisas. Deus formou o homem do barro. Deus simplesmente disse para aquilo que a ciência e a tecnologia não compreende, a luz. Ele simplesmente ligou e disse: haja luz. Vai Homer, o Deus que faz. Vai Homer, o Deus que fala. E Ele está falando nessa noite. Ele fala neste momento. Deus colocou no coração do meu filho na fé, Fábio Cauê, e o Fábio liberando esse espaço para que acontecesse aqui atos proféticos, como está acontecendo agora, porque esse é um meio de comunicação, e uma boa comunicação. Assim será o Senhor. Sabe por que eu estou pisando aqui? Porque certa vez, em algumas madrugadas, eu falava: Senhor, prepara um lugar em frente de uma estação, pensando muito no Rafa, porque ele vem de longe. E eu dizia assim: Senhor, prepara um lugar que nós tenhamos uma boa luz, tenhamos uma boa iluminação, pessoas que manjem de mexer com isso, um bom vídeo, que tenhamos um bom áudio. Eu orava assim, Juan, pedindo tudo microfonado, porque às vezes a gente vai cantar, fazer um culto como esse nas igrejas, elas não pensam muito nessa questão do som, e Deus falou assim: eu vou dar, eu vou materializar.
E conversando uma certa vez com o Xavier, eu estou procurando um estúdio para algo que Deus falou, pastor, é o nosso parceiro Fábio. Eu falei, é verdade, o Fábio. Uma vez que eu sentei apenas, ele falou, pastor, está nas tuas mãos, e aqui nós estamos. Deus vai materializar os teus pedidos, os teus sonhos. Deus vai materializar aquilo que você pediu para Ele. Ele prometeu, pastor, mas não aconteceu, porque não é tempo de acontecer ainda. Senta no sentido de ficar tranquilo, ficar sossegado, porque até chegar o que você precisa, não vai faltar nada sobre a tua mesa. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Ele vai trazer o pão, Ele vai trazer o peixe, Ele vai trazer o que precisa no diário, se preparando para aquilo grande que Ele prometeu. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Fiel é o Senhor. E José estava embaixo de uma promessa, embaixo de maldições. Só que ele estava embaixo de uma promessa de Deus. Maldições, pastor, todo mundo perseguiu ele. Aonde ele estava, com quem ele se relacionava, era um tempo. Daqui a pouco se levantava contra ele. Observe, José é o 11º filho de então Jacó, que mudou o seu nome para Israel, porque batalhou no campo espiritual. Sabe o que Deus fala no meu coração? As diretrizes para a tua vitória não estão baseadas na humanização do que estamos vivendo. Porque o governo, estou um pouco me lixando para o governo. Porque vão reprimir, que reprima. A igreja não precisa de aprovação, de contextualização de nada. Quem nos aprovou é fiel para cuidar dela. Você é cuidado por Deus. Teu patrimônio é cuidado por Deus. Passamos por uma pandemia. Faltou alguma coisa na tua casa? Não faltou. Sabe por quê? Deus zela pela sua palavra. Havia uma promessa sobre a vida do menino, mas parece que ele vai afundando. Afundando e afundando. Mateus falou de uma depressão. Eu passei por isso. É horrível. A gente começa a perguntar, Senhor, por quê? Eu não sou melhor do que ninguém, mas por quê? José passou por essa situação. O 11º filho de Jacó. Ele é vendido aos 17 anos de idade. Ele fica 13 anos preso. Preste atenção em que tipo de prisão ele ficou por 13 anos. Regime fechado. Um lugar que iria dessa parede mais ou menos até aqui, um simples quarto. 13 anos. Satanás, quando ele quer nos destruir, ele quer nos destruir começando pela mente, psicologicamente. Já diz no ditado, domine a educação e você dominará o povo. Manipule a mente e você domina qualquer nação. Os babilônicos eram experts nisso. Quando eles dominavam os povos, eles iam pela parte da mente, pela parte da cultura. Eles não destruíam a cultura, eles colocavam pessoas da cultura babilônica ali para misturar, era uma questão mental. Então imagine um moço de 17 anos de idade, não tem estrutura. E o que ele poderia pensar? Por que minha família fez isso? 13 anos em regime fechado ele fica. Ele foi vendido por 20 moedas de prata. Ele foi vendido, seria um valor hoje de mais ou menos 1.500 a 1.300 reais. O que você faz hoje? Você resolve a vida toda com 1.300 reais. Ele é vendido. E a notícia que se leva para o patriarca é que o filho morreu. Então, como ele estava para a família? Morto pelos que tentaram matar e pelo que amava, que ficou sabendo da notícia que morto ele estava. Acabou-se tudo para ele. Mas observe uma coisa comigo. Túnica significa autoridade. Quem tem autoridade mexe com os lugares, com situações. E muitas vezes há discórdia. Muitas vezes há uma discordância, essa é a palavra certa, quando se tem uma pessoa com autoridade. Porque ela chega querendo resolver. Ela pensa diferente das outras pessoas. Porque a pessoa que tem autoridade,
é uma pessoa que pensa à frente, é uma pessoa que tem passo à frente. E nós vivemos numa sociedade que tem 10 passos atrás. O acomodismo, a procrastinação. Procrastinar, sabe o que significa? É você saber o que tem que fazer e você não consegue fazer. Procrastinação, vitimismo. Hoje nós temos pessoas que estão vivendo vitimização. Tudo que acontece elas acham. Eu não sei o Mateus, mas na depressão isso vinha muito forte sobre mim. Já estou me olhando estranho. Você chega no lugar que você está há anos e você acha que alguém olhou para você pensando uma coisa de você. Isso tudo vem para cima da gente com força. Nós vivemos nessa sociedade que tem isso. Minha esposa está para concluir a faculdade de psicologia. Ela é terapeuta, master coach, formada em PNL, física quântica. A gente conversa tanta coisa boa. E ela fala assim: Anderson, numa sala de 100 pessoas, 60 tem algum transtorno mental. E hoje nós estamos falando de TDAH, síndrome de burnout, síndrome do pânico, tantas variáveis de doenças. Hoje o mercado não tem profissionais na psicologia, não tem profissionais, está em falta extremamente. Pessoas formadas em aba, da característica do autismo, porque isso tudo já estava na palavra de Deus, já era previsto. Então a situação, por mais difícil que for, você vai ver que está escrito na palavra do Senhor. Então nós temos que entender que nós temos que passar por isso. Pastor, mas por que a luta é tão grande? Não se formam marinheiros em águas calmas. Eu sempre falo isso. Grandes marinheiros. Eu estou seguindo lá a página do Exército Brasileiro. E tem lá o capitão mostrando os meninos, os recrutas. Meu Deus do céu. Os caras no meio da mata. Aí ele está lá carregando um negócio lá. E rapaz, tudo bom, senhor? Postura. Como é que está? Muito cansado, mas sempre preparado. Quantos dias na mata? 3 dias na mata. 2 dias dentro da água. Quantos dias sem comer? 1 dia inteiro sem comer nada. E como que você está? Preparado. Quer parar? Não, de jeito nenhum. Foco. Foco no quê? Foco na missão. Nós temos uma missão. A nossa missão é ser representantes de Deus. É você comer um pão numa padaria e falar de Deus. É você estar numa academia, você estar dentro de uma condução, falar de Deus. Porque as pessoas estão desesperadas. Uma pessoa que tem uma doença mental, ela está desesperada, desesperançosa. E você tem aí uma missão: levar essa pessoa a águas tranquilas e pastos verdejantes. Porque a palavra transforma. Eu não sei o final do que o Mateus saiu dessa depressão. Foi muito remédio, muito choque, muito psicólogo, ou foi a graça de Deus? A graça. Nós sobrevivemos com a graça de Deus. E a vitória do segundo momento vai superar o primeiro. Se você perdeu algo, Deus está falando, você tinha que perder o que é pequeno para a chegada do grande. Há uma unção de Deus aqui entre nós. Túnica significa o quê? Autoridade. E a túnica, que é autoridade, na vida de uma pessoa condicionada às coisas de Deus, é a realização de sonhos. Essa pessoa começa a resolver as coisas mais complicadas na vida, baseada em revelações. O que significa a palavra revelação? Ato de revelar algo em oculto. É quando você não sabe o que fazer. Você vai para o joelho, você vai para a madrugada, você vai para o jejum, e você começa a ter um esclarecimento do céu acerca do que você deve fazer, como deve fazer. E quando tem a revelação, você tem assertividade. Então a túnica, que representa a autoridade, após a túnica, veio sobre José sonhos, revelações, mas também veio problemas. Após essa chegada da túnica na vida de José, dificuldades. Quando essa túnica chega até José, que é a autoridade, perseguições. Quem vive com Deus, fala as coisas de Deus,
professa as coisas de Deus. Eu não vou dizer que José teve ingenuidade de falar o que ele via, não é ingenuidade. Nós estamos aqui para relatar nossas experiências com Deus. Independente de quem aceita, quem critica, contextualize suas experiências com Deus. Não seja vaso tampado, seja trombeta de Deus nessa terra. Então, com a chegada da túnica, sonhos e revelações, mas também problemas, dificuldades e perseguições. Mas eu vou te dar um conselho: não perca a sua túnica. Não perca aquilo que Deus entregou na tua mão. Sabe, foi muito difícil para mim escolher a continuar a ser pastor, a continuar dentro desse contexto. Guedes, Juan, Cauê, vocês lembram aqui do Dudu? Pô, a gente fez um trabalho junto há 20 anos atrás. Eu trouxe o Dudu, produzindo com muita gente grande, do secular, do gospel. E eu mandei para ele uns trechos dos vídeos que nós cortamos aqui. E ele falou: pastor, eu te conheci e você era a pessoa que dava oportunidade para pessoas. E eu voltei a falar com você e você continua dando oportunidade para pessoas. E eu parei para refletir um pouco desses 41 anos que eu sirvo a Jesus. Eu posso dizer, e você também tem que dizer isso. Estamos vivendo no meio de um fracasso da igreja, mas calma lá, tem gente fazendo vigília de avivamento por aí, correndo os 4 cantos do Brasil. Está cheio de gente reclamando, mas tem gente trabalhando, tem gente fazendo. Então quem está fazendo tem que ter orgulho mesmo de dizer: Deus está me usando para fazer determinada coisa. E eu posso dizer que nesses 41 anos, desde o momento que eu levantei a minha mão para Jesus com 7 anos, minha vida foi sempre servir ao Senhor e se preocupar com o próximo. Se fosse dentro de um relato humano, iam dizer para a gente assim: para com isso, porque quem ajuda o próximo só quebra a cara. É melhor quebrar a cara com um homem e se dar bem com Deus, do que se dar bem com homens e não ter a aprovação de Deus. Foi o que Davi disse para sua esposa, quando ela disse assim: você é rei, como que você pode dançar e pular desse jeito? Davi disse: perca a reputação com você, mas não perca a reputação com meu Deus. Como anda a sua reputação com Deus? Como andam as coisas da sua vida com Deus? Às vezes o Senhor quer que você dê o seu Isaac. Isaac dói, mas é um Isaac pela fé, porque em momento nenhum a Bíblia diz que Abraão ia matar Isaac. Quando Abraão sobe com Isaac, ele fala para o moço: fica aqui, porque voltaremos. Se Isaac fosse morrer, ele ia dizer: eu volto. Então ele sabia que o Deus que estava pedindo era o Deus que entregaria a vitória para ele. Não se preocupe, fiel ao Senhor com a promessa que Ele fez para a tua vida. Não perca a sua túnica. O que eu acho interessante é que a briga dos irmãos para com José era sobre a túnica, não é isso? Mas os irmãos também tinham túnica. Só porque tinha mais cores. E virou toda essa situação terrível. Mas graças a Deus que esses irmãos se levantaram, porque haveriam 7 anos de massacre de fome. E se tudo estivesse bem naquele ambiente familiar, José não tinha se tornado o que se tornou para livrar não somente sua família, mas todo o seu povo de algo que Deus mostrou para Faraó. E eu quero te mostrar isso. Mas ainda só para terminar sobre a túnica, eu poderia ficar aqui 2 dias falando dos segredos da túnica. Lembra que eu disse que túnica é autoridade? Então, se túnica é autoridade, José recebeu 4 túnicas. A primeira túnica nós já vimos aqui, eu contei para você. Ele recebeu a túnica do seu pai. E o que significa a túnica? Autoridade. E o que significa a túnica do pai? Família. Deus está dizendo que você será uma autoridade sobre a sua família. É só você crer. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
A Bíblia não diz qualquer um crê, ele se refere a uma pessoa. Será salvo tu, ele se refere mais uma vez a uma pessoa. Quando Deus falou com Gideão, porque aquele anjo que apareceu era o próprio Deus, e nós sabemos que aquilo era uma teofania angelical, um anjo, mas sendo Deus. E o anjo dizia: eu vim por causa das tuas palavras. O anjo disse assim: eu vou te abençoar. Gideão dizia: porque Israel? Não, é você. Por 3 vezes o texto diz do anjo se referindo à pessoa de Gideão. Sabe o que é isso? Uma pessoa ungida muda a história de uma nação. Diga-se lá, sua família. É só você crer. A segunda túnica que José ganhou, lembra de Potifar? Eu disse que túnica é autoridade. Potifar entrega a autoridade para José sobre a sua casa. É a segunda túnica. E essa túnica representa confiança. Deus confia em você. Deus acredita que você vai dar conta deste recado. Então receba sobre os teus ombros, das mãos do anjo forte do Senhor, a túnica da confiança. Túnica é autoridade. A terceira túnica ele recebeu de Faraó. Pastor Anderson, a túnica que veio do seu pai representa a família. A túnica que é a autoridade de Potifar representa a confiança. E a túnica que veio de Faraó, governo. A pior coisa que aconteceu com o homem foi quando ele antecipou os planos de Deus. Deus permitiu. Queremos um rei. Morre a teocracia, nasce a democracia. Pastor Anderson, mas Deus nunca ia querer um rei. E assim, se em Deuteronômio, 500 anos antes dos primeiros reis, ele já falava de como seria um rei. Ele queria. E qual era o rei de Deus? Davi. Mas o povo escolheu antecipadamente Saul. E o que essa túnica do governo representa? É que você vai deixar de ser cauda para ser cabeça. Não me venha com história de positivismo, teologia da prosperidade. As pessoas estão pegando essas coisas e se desfazendo da autoridade que Deus te deu, da governança que Deus te deu. Então, pastor Anderson, peraí, o senhor falou sobre teocracia que morreu, democracia que chegou. O que o senhor quer dizer? Nós não vivemos em regimento democrático, nós vivemos em regimento teocrático. O que é isso? Nossas leis são baseadas na Bíblia. A comida que nós temos na nossa mesa é Deus quem nos dá. A roupa que vestimos é Deus quem coloca. As compras de qualquer coisa que nós tenhamos é o Senhor quem dá. Sabe por quê? Nós não confiamos em homens. Se você confia em homens, deve ter se decepcionado com um governo que subiu. Agora nós pouco lixando estamos, porque dependemos do Deus Todo-Poderoso de Israel. E se aumentar a carne, Deus pode fazer codornizes cair do céu novamente. E se tirarem o preço, subirem do pão, Deus pode fazer o maná cair do céu. E se superfaturarem a água, das rochas brotarão água. Mas nenhum justo sofrerá necessidade, principalmente quem depende de Deus 24/48. Deus não abandona guerreiros em batalha, mas Deus abre mão de crianças e fracotes. Não abandona, Ele abre mão. Ele deixa de usar. Pare de pensar como menino. Amadureça profeticamente. Para de... Você fala que você confia em Deus, mas está vivendo noites de insônia, preocupado. Não confia. É religiosidade. Durma. Se alimente, porque Deus tem o melhor para você. Nós passamos lá em casa, Guedes, um momento muito difícil. Eu acho que eu posso contar isso agora. Francine trabalha, eu vendo minhas coisas, e quando foi em dezembro, ela perdeu lá o cargo de professora, porque ela é temporária. E aí nós ficamos janeiro, fevereiro, março, abril.
E eu só falei para ela: Deus vai suprir. Não faltou nada. Porque na casa de um adorador nunca vai faltar. Parabéns para o senhor, pastor. Não estou dizendo para você. Você é uma adoradora. Você é um adorador. Eu quero terminar essa mensagem. José, então a túnica de Faraó, do governo. Eu falei 4 túnicas. E a 4ª túnica? A túnica do sangue. Porque lembra que eles pegam uma túnica, os irmãos, e levam até o pai uma túnica ensanguentada? Então tinha essa túnica. E o que é a túnica do sangue? Sacrifício. Sai da zona de conforto e vai para a zona de confronto. Não é sentado, parado, esperando que as coisas vão acontecer. Provoque. Deus não vai prosperar uma pessoa que não está nem aí na vida para estudar, para aprender mais, para ver um produto, para ir para a internet e aprender tutoriais. Tem um monte de coisa sendo ensinada gratuitamente. A gente vai começar a colocar o OBS, né, Cauê? Eu posso aprender o OBS tutorial, não é verdade? Eu consigo montar um home studio em casa gratuitamente de ensino, não é isso, Cauê? Tutoriais. Desperta. Adquira o conhecimento. Aí Deus vai falar assim: vou fazer. Porque eu costumo dizer que Deus mais reage do que age. Provoque a reação de Deus com as tuas ações. Senhor, eu quero. Eu me lembro de um amigo, Mateus, já contei isso aqui uma vez. Esse amigo falou assim para mim: pastor, eu queria uma Range Rover. Só que primeiro, eu era muito novo. E segundo, eu vendia produto no trem. Só que meu sonho era maior do que o que as pessoas diziam ao meu redor, até da minha família. Um amigo meu lá em Suzano, você já ouviu falar isso, né, Guedes? Trabalhava numa concessionária de carro importado. E eu ia de noite lá ficar com ele. Ele tinha confiança. Eu falei assim: meu, posso sentar nessa Range? Ele falou: pode. Ele falou: pastor, eu falei assim: posso? Não, mas é a gasolina. Eu falei: então eu vou lá e compro. Comprava um saquinho de gasolina e colocou. Todos os dias ele fazia isso. E ele falou: pastor, sabe quando você conquista o que você quer? No meu caso, quando eu sentei naquele banco, que eu abri aquele ar e eu liguei o motor, eu tive certeza que eu queria aquilo. Falei: aí, varão, vem comigo ver. Ele tinha uma Range Rover. Ele tinha uma Range. Pastor, mas isso é bíblico? Lógico que é. Havia uma terra prometida. Moisés manda 12. Só que só 2 teve visão profética. Aprenda uma coisa: você sempre vai ser a minoria. Porque se Deus fizer pela maioria, Ele não é Deus. Nós sempre seremos a minoria. Sempre. Mas isso não significa que nós não venceremos. Você vai vencer, com todo mundo apostando que não vai dar certo. José se destaca lá na casa de Potifar. Cuidado com os elogios. Observe se foi com você também assim. As pessoas que mais te traíram foram as que mais te elogiaram. Cuidado com os elogios. Quando for muito elogiado, faz igual Jesus: some, vai para o deserto. Porque você tem que dar a Ele a honra e a glória. E quando ele se destaca, aparece, porque o nome do homem era Potifar. E eu descobri que o nome da mulher era Patifona. Patifona aparece, porque estão elogiando o menino. Ela aparece e desaparece. Não negocie seus princípios. José não negociou, voltou para a prisão. Ei! Se por você manter o caráter cristão, ter que perder coisas, perca com orgulho, sabendo que Deus vai te dar 7 vezes mais, no mínimo em dobro, porque quem te viu por baixo, vai te ver por cima. Quem te viu por baixo vai dizer: ele está por baixo porque ele ama esse Deus dele, porque ele glorifica a Deus, porque ele não quis ir no show do cara tal, ele não quis ir no show da MC Pipoquinha,
Ele foi lá no show daquele que glorifica. Ele foi para a vigília da Atos, em vez de ir para tal lugar. É isso mesmo. Deixe de fazer piadinha, contradizer em você aparentemente, mas a promessa vai ser maior do que tudo. Vai acontecer, vai acontecer coisas tremendas da parte de Deus. Vamos ao término. Gênesis 41. Aí está a explicação, Guedes, por que José passou por tudo isso? Por causa de um sonho. O sonho de Faraó. Faraó tem um sonho, e um sonho enigmático. Ele chama seus magos, seus adivinhos, chama seus Chico Xavier, seus espíritas, seus kardecistas, suas cartomantes, seus adivinhos, e ninguém consegue decifrar aquilo. Só que lá dentro da prisão, José se destacou. Quem foi que disse que lugar faz a gente? Quem foi que disse que para mim ser muito bom, bem-aventurado, eu preciso de um lugar adequado? Se lugar fizesse a vida de alguém, Adão não teria fracassado no Éden. Porque nós pregamos o evangelho de um Adão que perdeu no Éden e de um Cristo que venceu no deserto. Não é o lugar que nos faz, somos nós que fazemos o lugar. E a Bíblia diz: onde pisar a planta dos teus pés, eu serei contigo. Faraó lá no seu palácio ouve falar da prisão, lugar que ele nem passava, ele odiava, detestava, submundo. Não era lugar de brilhos, de prata, de ouro, de vestes, mas a fama de quem tem Deus chega. E chegou lá no palácio. Alguém falou, alguém soprou: meu senhor, lá na prisão tem um menino que revela. E o desespero de Faraó era tão grande, por tanto de gardenal que ele estava tomando, diazepam, por tanto de coisas que ele estava fazendo, e aquilo não se explicava. Angústia, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. No desespero foi: então me chama o menino lá da prisão, mas dá um banho nele, gente, vai, porque o povo de lá é fedido. E José aparece, e Faraó, ele diz para ele uma coisa muito interessante. Menino, versículo 15 de Gênesis 41. Ninguém interpreta o meu sonho, mas eu ouvi falar de você, que quando você ouve algo, você interpreta. Nós somos a solução. Nós temos a solução. Pode colocar a planta dos teus pés aonde for. Pode chegar decretando, declarando e profetizando que vai acontecer milagres. Deus está presente entre nós. Faraó disse: eu ouvi falar de você. E ele diz: meu senhor, eu não interpreto, mas o Deus que sirvo com muita lealdade, me venderam aos 17 anos. Eu fiquei, antes daquela prisão que o senhor ficou sabendo, 13 anos em regime fechado. A mulher de Potifar, a mulher mais linda desse mundo, a mais desejada, apareceu para mim, ficou nua, e eu disse não. São por causa dessas coisas, Faraó, que eu já tenho a resposta de Deus sobre o teu sonho. Menino, mas como assim? Você sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e você sonhou com 7 espigas boas e 7 espigas feias e secas. Sim ou não? Sim. E qual a interpretação disso? Eu vou lhe dizer, e preste muita atenção. Você vai ter 7 anos de fartura, mas vai ter 7 anos de fome. E se nos 7 anos de fome, você saber se capitalizar, fazer um capital de giro, se preparar mais, juntar ao invés de gastar, aguardar um momento em que vai ter uma relativação na economia e investir, você vai superar os 7 anos de crise. E aí a cúpula diz: esse menino é louco. O Faraó diz: cala a boca, continua menino, que eu estou gravando tudo aqui, continue, estou gostando. Vai,
Ei, prepara um manto. Quê? Limpa aquele trono. Mas aquele trono é de governador, soprano. Não, limpa o trono. É esse que eu vou colocar lá em cima. Continua, menino. Eu estou gostando do que você está falando. É só você se precaver. E deixa eu te dizer uma coisa aqui hoje, para vocês, filhos. José se destacou. José cresceu muito. Não foram nos 7 anos das vacas gordas, e nem nos 7 anos das espigas boas. Ele cresceu no período da miséria. Porque se Deus é dono do ouro e da prata, eu alonguei um pouco mais essa mensagem, já estou terminando, mas Deus quer falar com você poderosamente. Ele se destaca no meio da pressão. José se destaca no meio da crise, no meio da luta. 7 anos de coisa boa acontecendo em felicidade. Começou a ter fome, porque quando tinham os anos bons, Faraó ficou bem. José, Guedes, governando. Aí Faraó disse assim: ô José, vem cá, você resolve tudo. Eu fiz um investimento ali e eu perdi. Ele falou assim: Faraó, que ano que é esse? Ano tal, não. Quantos anos já se passaram? 7. Chegou o momento da fome. Fome no planeta, destruição. Mas o que vamos fazer? Eu te falei há 7 anos atrás. Você esqueceu, eu não esqueci. Não esqueça do que Deus revelou na tua vida. Não esqueça de uma cesta das revelações que você recebeu, uma revelação. Baseie-se nisso, baseie-se nela. Faraó, você esqueceu. Eu esqueci. Eu não. E eu posso conjecturar, a Bíblia permite. Faraó pensou: esse menino ama mesmo esse Deus. E agora eu quero ver se esse Deus ama esse menino. E sabe o que aconteceu? Destaque. Traga um problema para nós, e nós levaremos a solução. Porque todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. José não cresce nos primeiros 7 anos de fartura. Ele cresce nos 7 anos de fome. No meio do problema. Não se formam marinheiros em águas calmas. Sabe o que aconteceu com José? Seu nome mudou. Mudou para Zafenate-Pareia. E o que eu acho interessante, vamos fazer um comparativo para terminar essa mensagem. O nome José, que tem uma significância, significa aquele que acrescenta. E dentro da cultura egípcia, se muda seu nome para Zafenate-Pareia. E Zafenate-Pareia significa solucionador de problemas. Ser amigo, Cauê, de um Zafenate-Pareia é fácil. Eu quero ver ser um amigo de José. Eu quero orar com você nesse momento. Avisa os meninos. Eu quero orar com você. Deus tem falado muito sobre esse projeto Amigos do Avivamento, que nós vamos crescer. E nós estamos preparados para isso. Nosso banco de horas de oração, de jejum. Eu lancei um livro e já acabou, só tem o do Guedes o livro. Um livro que fala sobre a conexão dos mundos, a oração. Eu descobri a importância da oração no meio da minha depressão. E hoje nós temos 62 pessoas. E fazem 3 anos que nós oramos 24 horas por dia em uma corrente de oração. Agora, nesse exato momento, alguém lá no grupo do Barulho da Meia-Noite está subindo, vamos orar. Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias, se você começar a perder o medo de acreditar em Deus, de confiar no Senhor. Sabe por que esse outro problema grande apareceu? É para você se desmembrar totalmente dessas situações difíceis. O Senhor me mostrava algo muito grande que Deus entregava nas tuas mãos, filha. Eu via o Senhor mexendo no teu hormônio. Eu vi Deus mexendo na tua saúde. Eu vi como se fosse uma complicação que se criava no teu ovário, mexendo com o teu hormônio. Mas o Senhor falava ao meu coração
que Ele está presenteando você. Não era para você estar aqui hoje, mas Deus te trouxe para você viver a unção do Jeová Rafá. E isso complicaria você para o que você tanto sonha, seu filho, sua filha. Haveriam complicações, mas o Senhor é aquele que Ele vai antes. Porque interessante que o espaço, quando você vê uma estrela na velocidade da luz 4.9, por exemplo, é uma luz que chega até nós, e essa estrela fazem 5 anos que deu a luz e chegou. É antecipado, Deus antecipa, e Deus te abençoa poderosamente, dando saúde. Eu vi o Senhor te honrando dentro da tua família de sangue, porque você começou a se comprometer com coisas de Deus. E as pessoas acham que você se descomprometeu com as coisas da sua vida, do seu futuro, das suas conquistas. Mas o seu futuro e as suas conquistas é um presente que Deus vai colocar sobre as tuas mãos, filha. Antes de terminar esse mês, você vai ter um sinal de Deus, algo que vai alegrar o teu coração, porque o Senhor te exalta, te levanta e te abençoa poderosamente em nome de Jesus. Fique em paz. Sobre tuas guerras, o Senhor entra hoje e te dá vitória em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pode tirar aqui, Guedes? E nós vamos receber esse louvor. Começa-se com louvor, termina-se com louvor, porque a música, ao que eu penso e ao que a Bíblia diz, ela é de extrema importância. A gente observa as vigílias de hoje, elas entram no mover quando tem o louvor, não é verdade? Vem o louvor, e o louvor provoca um avivamento, provoca uma coisa inacreditável. Se a gente parar de cantar e dar uma olhadinha, você vê um monte de gente chorando, caindo, pulando, na hora do louvor. A palavra é muito importante. Todos os grandes pregadores dizem: eu vou pregar muito se tiver um bom louvor atrás de mim. E é uma verdade. E hoje Deus tem levantado, tem uma galera de músicos que não entende, né? Eu vejo os nossos amigos músicos metendo pau no worship e tal. Eu falo assim, cara, como não importa, só importa que a trombeta seja tocada. E se Deus quer essa vibe hoje, deixa Deus fazer. A gente não pode se prender, estigmatizar situações e deixar, sabe, o nosso eu predominar, sendo que Deus naquele momento, Ele quer fazer hoje. Ele quer fazer isso. Você quer ver um exemplo? Eu sou da época dos corinhos de fogo. E é coisa boa. Mas a galera de hoje, tem uma galera que está cancelando corinho. Falei, cara, para com isso. Serviu tanto para a gente. Seus pais são cristãos? Muito tempo. Serviu tanto para eles isso, quando eles ouviam lá, né, aqueles corinhos. Então, não seja isso. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aceite o momento que Deus está fazendo, porque coisas poderosas acontecerão. Senhor, eu oro por essa vida. E eu peço, Senhor, que a unção de Zefenate Pareia, solucionador de problemas, esteja sobre essa vida. Porque, Senhor, quem viu apostou alto que não ia dar certo. E quem apostou vai perder. Porque ninguém para um homem que tem Deus dentro dele. Uma mulher que tem o Senhor dentro dela é uma mulher imparável. Nós somos imparáveis porque estamos embaixo dessa promessa. Eu entrego esta mensagem, Senhor, outorgado por essa profecia, de que essa túnica que nós temos, ninguém vai tirar. A autoridade que o Senhor delegou sobre nossas vidas, ninguém vai tirar. E assim acreditamos em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus. Vem aqui, Mateus. Filho, muito obrigado por você ter estado conosco aqui. Você veio com muita humildade, sem dificuldades, porque tem gente que tem dificuldade, né? Cria dificuldade. E você poderia dar desculpas que não seriam dificuldades pela rotina que você estava, do que você estava fazendo, do cansaço. Você poderia virar para mim e falar que não viria, porque você está cansado, e mostrar algumas fotos, e eu ia ter que falar, é verdade. Mas você preferiu fazer algo mais. E hoje você leva um presente da parte de Deus sobre o teu ministério.
O que altares não reconheceram, chegou o momento da unção ser derramada sobre a tua vida. Você vai fazer parte de um movimento, filho, gigantesco. Você vai liderar pessoas que você sonhava que essas pessoas te liderassem. Seja menino como Davi. Seja preciso como Davi. Porque há algo muito grande sobre o teu ministério e começa a acontecer hoje. Você vai se assustar com o que vai acontecer a partir de hoje. E diz o Senhor, veja todos os detalhes desse projeto. Porque Deus vai soprar longe. Eu vi claramente vocês levando esse trabalho nos Estados Unidos. Vi claramente americanos querendo viver o avivamento que Deus traz no Brasil. E que parte dele, filho, está nas tuas mãos. Sabe por que você sofreu e sofre tanto até hoje? Porque você carrega as marcas da promessa de Deus. Mas a partir de hoje o Senhor te levanta em exaltação. Você vai começar a ver na tua música paralíticos andarem. Você vai começar porque a tua música, filho, não é de tribo de Levi, é tribo de Judá. Estude um pouco sobre a música de Judá, que é a música de Davi. A música de Davi tirava demônios como tirou de Saul. A música de Davi fazia festa e guerra. A tua música da Bacalavaçô de canta vai fazer coisas extraordinárias. Mas você vai selecionar quem eu quero sobre as concentrações. Te prepara, diz o Senhor. Eu subo um tom da tua voz, mexo na tua corda vocal. Estou alongando um pouco mais e você vai começar a se surpreender. Eremechou de calavaçu de cábio. E trago para você hoje presentes na tua área financeira, para que não te preocupes. E o que eu vou te ensinar, você vai ter muito mais do que muitos profissionais. Porque coloque em tuas mãos o ouro e a prata. E quando eu digo moço, ouro e prata, não sou eu levantando alguém para pagar conta. Sou eu levantando para abençoar e se tornar abençoador. Alavaramassou de canta. Eu acelero 4 anos da tua vida em 4 meses. Se prepare para esses 4 meses, contando a partir de junho do que vai acontecer sobre a tua vida. Acelero processos na tua vida de grandezas. Não tenha medo e não se sinta incapaz de fazer e de conversar com quem vou colocar na tua frente. E não tenha medo de dizer o que eu já te dei. Porque vão buscar teu currículo e humanamente teu currículo não é o que agrada, mas vou soprar e fazer. Queravassou, demando e decovassúbia, porque eu sou o Senhor contigo e acalmo teu coração. Porque por esses tempos uma ansiedade voltou a perseguir você. Mas eu te guardo por dentro e por fora. Queravassou de canto e trago paz ao teu coração. Tu deita hoje e dorme. E quando tu acordar, tu vai ver as novidades que já preparei para ti. Em nome de Jesus. Jesus está na casa. Juan, Deus te honra, filho. Se prepara para as grandes coisas da parte do Senhor. Não tenha medo de encaixar aquelas notas que você acha que não tem segurança. Faça, porque Deus vai te honrar. Samuel, és um menino, mas Deus manda te dizer que te torna um homem capacitado financeiramente, emocionalmente. Tu vai amadurecer para grandes conquistas. Continue mostrando o talento que Deus te deu nas redes sociais. Você vai ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Há uma unção da parte de Deus aqui. Mateus, deixa Deus te usar e vamos louvar ao Senhor. Ele está na casa.